Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 1, está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. É interessante notar o que essa porção da palavra nos ensina quando faz esse complemento de apresentar o corpo como um sacrifício vivo, mas dizendo que ao mesmo tempo isso é o nosso culto racional. Parece que se contrapõe a matéria e a razão, os sentimentos, as sensações e o nosso intelecto. Mas se a gente medita um pouco mais sobre isso, a gente vai entender, por exemplo, o que já foi feito pela ciência, estimulando cães com assovios, por exemplo, ou com determinados sons, e em seguida dando uma porção de ração para o cão. Os cães que recebiam o estímulo, eles ficavam condicionados a em seguida receberem a ração. Toda vez que recebiam o estímulo, começavam a salivar, esperando que a ração chegasse. Esses mesmos cientistas fizeram vários experimentos. Aplicavam o estímulo ao cachorro, mas depois não davam ou demoravam para dar uma porção de ração. O cachorro salivava, no segundo momento ficava ansioso, porque recebeu um sinal de que receberia a ração, mas a ração estava demorando para chegar. Outras vezes, o cachorro recebia outro sinal, por exemplo, de que ele receberia uma punição. Então ele recebia um pequeno choque elétrico na perna e em seguida ele receberia uma punição. Então todas as vezes que ele recebia o choque, em seguida vinha uma punição. Mas os cientistas faziam o quê? Aplicavam o som que estimulava a ideia de que ele receberia a ração, em seguida o choque que representava a possível punição, e ficava alternando esses sinais confusos no cachorro, e ele não sabia o que esperar, se era prêmio ou se era punição. Com esses estímulos, os cães eram condicionados, o comportamento dos cães ficavam à mercê dos cientistas. Quando a gente transporta isso para a vida de hoje, a gente entende quantas forças estão sendo exercidas contra as nossas vidas para condicionar o nosso corpo a fazer determinadas coisas. Já alteraram o apetite, aumentaram substancialmente o paladar adocicado no Ocidente e tantas outras coisas que, se a gente fosse listar, a gente ficaria muito tempo aqui falando sobre isso. Mas se a gente pensar rapidamente o quanto que a indústria, o comércio de determinados produtos ou serviços tem manipulado os nossos apetites, os nossos interesses, o quanto que as redes sociais, a televisão, o rádio, enfim, os aplicativos de mensagem têm sido usados para modificar o nosso comportamento, condicionar o nosso comportamento. Pois bem, se o nosso corpo está sendo usado para esse tipo de finalidade, nós não estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a gente entende que a gente tem que preservar o nosso corpo, inclusive desses estímulos que nos condicionam, aí a gente começa a entender que tipo de culto racional que Deus espera de nós. A sequência no verso 2 deixa isso muito claro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse importante alerta. Nos guia, Senhor Deus, e nos ajuda a não entregar os nossos corpos para sermos condicionados como se fôssemos cães adestrados pelo interesse de pessoas que nem sempre querem o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, a discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a oferecer a Ti um culto racional, que pelo Teu poder manifesta a nossa fraqueza, a gente não se conforme com este mundo, mas que a gente se transforme pela renovação do nosso entendimento
e que a gente experimente na nossa vida no dia de hoje, qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nós, por nós, através de nós, na nossa casa, na nossa vida e família. Em o nome de Jesus. Amém.